A paz do Senhor. Quero trazer nesta manhã uma reflexão da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, querido, aqui João, ele está falando para os judeus, para os gentios, sabendo que os gentios são aqueles que não são judeus, tá? Ou seja, nós somos os gentios, que a mensagem do evangelho chegou até nós. João está dizendo, no princípio era o Verbo. Quando ele fala do princípio, do começo, ele está falando do começo de todas as coisas, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabemos que o Verbo é a palavra que é Jesus Cristo, tá? Então, ele é a palavra. Se lermos na primeira epístola de João, deixa eu olhar aqui na Bíblia, primeira epístola de João, no capítulo 5, diz assim, dessa maneira: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 1 Epístola de João 5,7. Porque são três que testificam no céu: o Pai, que é Deus, a Palavra, que é o Verbo, que é Jesus, e o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, e os três são um. Tá? Então, o Verbo é a palavra. Aí, se você ler João, capítulo 1, versículo 14, diz a Bíblia, e o Verbo se fez carne. Quem foi que se fez carne? Jesus. Jesus, que é a palavra que se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, querido, Jesus, ele é a palavra. A Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,32, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta o homem. Aonde tem a mentira só vai reinar por alguns dias, até enquanto a verdade não chega, tá certo? Enquanto a verdade chegar, na hora que ela chegar, a mentira vai dar adeus, vai ter que partir, porque a verdade chegou. Jesus é a verdade, é Ele que reina, é Ele quem governa, é Ele quem manda, porque Ele é a verdade. Bendito é o nome de Jesus Cristo para sempre. João 17,17 diz a Bíblia, Jesus disse, santifica-os na verdade. E ele diz mais, a tua palavra é a verdade. Glória a Jesus. Então, querido, Jesus é a verdade. Na primeira epístola de João, do apóstolo João, no capítulo 1, diz assim, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado
e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós. A vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que esta com o Pai e a nós foi manifestada. Quem é a vida eterna? A vida eterna é Jesus Cristo, que a nós foi revelada. Então, querido, é a palavra do Cristo eterno, que vive e reina para todo sempre. Ele sim é o Filho de Deus. Ele é o Verbo encarnado, que encarnou, que veio na plenitude dos tempos, veio no tempo de Deus. Ele veio no tempo, ele veio no Kairos de Deus, Kairos de Deus. Kairos é o tempo de Deus. Glória a Deus. Então, Jesus, ele é eterno. Ele já estava com o Pai. A Bíblia diz em João que ele já estava com o Pai. João capítulo 17, versículo 4, diz assim, João 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele é